Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos à Luz do Candeeiro. Eu sou Caroline Silva e hoje estou aqui com um convidado que já esteve aqui nesse podcast anteriormente conversando com a gente sobre inclusão e hoje ele volta. Carlos, tudo bem? Tudo bem! Que bom, né? Estamos de volta. Seja muito bem-vindo novamente, é um prazer tê-lo conosco. E hoje a gente vai falar sobre o funcionamento da sala de recurso multifuncional que existe dentro de algumas escolas. Então, não sei quem vai ser nosso auditor hoje, mas solta a vinheta. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Carlos já conversou com a gente um pouquinho, quem tiver curiosidade, volta alguns podcasts para ouvir, né, a história, o trajeto dele para chegar até onde ele está hoje. E aí, interessante gravar com o Carlos, né, minha gente, porque nós estamos vivenciando desde o último dia 21 de agosto a Semana da Pessoa com Deficiência, que vai de 21 a 28 de agosto, que é justamente no último dia, né, que a gente está liberando esse episódio para vocês, que é super importante. Então, nada mais justo que Carlos começar explicando um pouquinho pra gente, né, vindo ali da legislação, dando um esclarecimento pra gente, explicando um pouquinho, que a gente vai entrar em detalhes de sala de recurso hoje, né, Carlos? Isso, vamos lá, né? Aprender mais um pouquinho. E aí, iniciando nosso bate-papo, eu queria trazer a Lei Brasileira de Inclusão, né, da Pessoa com Deficiência e colocar o que se considera uma pessoa com deficiência segundo a LBI. E aí, no artigo 2, ela diz assim, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir uma participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? E aí isso define o que pode ser considerado uma pessoa com deficiência. E aí, Carlos, dentro dessa proposta a gente pode elencar algumas, né, como deficiência visual, física, motora, auditiva. Isso, e aí a gente fala um pouquinho, né, sobre a questão da avaliação, né, que muita gente tem curiosidade de como acontece essa avaliação para iniciar o atendimento da pessoa com deficiência, né? E aí a lei traz assim que a avaliação da pessoa com deficiência, né, da deficiência, quando necessária, ela deve ser biopsicossocial, né, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar e deve considerar os seguintes aspectos, né, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, né? E quando ela diz assim que, quando necessária, ela quer dizer que tem muitas pessoas com deficiência que já chegam na escola com o laudo, com tudo organizadinho, com seus acompanhamentos, e aí a gente só vai dar continuidade ao que já veio. E tem muitas pessoas que não chegam com nada, só muitas vezes um alerta dos professores ou da família, e a gente precisa investigar e começar a direcionar os profissionais. Ô Carlos, nesse caso, quando a criança ou o jovem, né, não vem com laudo, e aí como o pedagogo, né, responsável, os professores que dão alerta, como é feito esse alerta, quais são os comportamentos, e precisa de algum relatório pedagógico, alguma coisa, como é que funciona isso? Assim, quando a criança, o jovem, o adolescente chega na escola, que aí ele começa, né, a interagir, a gente começa a perceber algumas limitações, algumas barreiras, né? Geralmente
tem professor que observa logo isso e sinaliza. Ou quando tem sala de recursos, a gente está sempre fazendo umas avaliações, entra nas salas, observa os meninos, interagindo, conversa na hora do intervalo, na entrada, na saída, para justamente começar a observar essas questões do menino, né? Na minha prática pessoal, como é que funciona? Eu uso um protocolozinho que eu chamo de indicadores emocionais, né? E aí, quando o aluno chega na escola, né, geralmente eu dou isso aos professores e explico ao professor, né, que a escola tem aluno incluso, né? Se já tem, eu já comunico os que já tem e os que estamos recebendo. E aí entrego esse protocolo a eles. É bem simples, para ele colocar apenas o nome do menino, a série, a turma e colocar a observação que ele percebeu naquele indivíduo, né? Se é muito calado, se chora muito, se participa de muitos conflitos, né? E aí ele faz esse indicativo geral sobre isso, me devolve, e aí a partir disso eu começo a fazer as investigações para ver se é uma questão de adaptação, porque mudou de escola, se é uma questão própria da fase, da idade que ele está passando, ou se é uma coisa mais ligada a algum transtorno ou alguma deficiência. Lógico que isso é uma coisa meio que, podemos dizer assim, né, que empírica, que é uma coisa que eu faço na minha prática, para começar a colher as informações, né, de uma forma mais simples e começar a interagir com os professores e também estimular eles a observar os seus alunos, né? Porque a gente sabe que a rotina é muito puxada, né? É um corre-corre muito grande, principalmente para professor de disciplina, que está toda hora entrando e saindo das turmas, né? Mas, com tudo isso, a gente precisa observar esses alunos, né? Para poder oferecer a eles um serviço cada dia melhor. Perfeito, Carlos. Mas aí, Carlos, fala um pouco da legislação, né? Lembrando, pessoal, que eu não apresentei Carlos, nossa, que mal educada. Carlos é pedagogo, trabalha com a educação especializada e aqui em Pernambuco, né, faz parte da rede estadual e municipal. E ele já trouxe pra gente no episódio 137 a experiência dele. Hoje ele disse que ia voltar para falar sobre sala de recursos, por isso que ele tá aqui conosco hoje. E aí, Carlos, onde é que entra a sala de recurso? O que é uma sala de recurso? E aí, assim, voltando para a legislação novamente, né? A Constituição Federal do Brasil, né, ela garante a todos o direito à educação e ao acesso à escola. A instituição de ensino deve atender aos princípios constitucionais, não excluindo nenhuma pessoa em razão de sua raça, sexo, cor, idade, deficiência ou ausência dela, né? Portanto, devemos proporcionar a todos os estudantes condições necessárias para o pleno preparo do exercício da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí a gente bate na primeira barreira, né? Que é a questão que nem todas as pessoas são iguais e precisam ser vistas desse prisma. Que eu preciso ser atendido segundo as minhas necessidades, porque ninguém é igual e graças a Deus por isso. E pensando nisso, é que a Constituição Federal, na época, né, começou a pensar sobre e diferenciar esse atendimento para ter um pleno aproveitamento na escola desses alunos. E, por esse motivo, foi criado o atendimento educacional especializado, que na época foi dito como um atendimento complementar ou suplementar à escolarização regular ofertada a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. Aí, de acordo com essa Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, né, de 2004, o objetivo desse atendimento era estimular todo tipo de interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo desses alunos. Daí começa a se pensar na sala de recursos, porque a oferta desse atendimento demanda um espaço adequado para que ele funcione, conforme instituído pela portaria de número 13, de 24 de abril de 2007. Eles começam a desenhar o que seria essa sala de recursos, né? Que trata-se de um espaço dentro de uma escola pública, a princípio, dotado com diferentes equipamentos mobiliários, materiais didáticos, pedagógicos e de acessibilidade.
e com um professor com formação para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos educandos, e deram essa denominação de sala de recursos multifuncionais, né, se referindo justamente ao fato de que esse espaço pode ser utilizado para o atendimento das 8 diversas necessidades educacionais especializadas, né, especiais, e para o desenvolvimento das diferentes complementações ou suplementações curriculares. E aí, trazendo para uma linguagem mais cotidiana, Carlos, como é que a gente pode explicar isso, né? Porque a legislação tudo é muito bonito e as palavras, às vezes, as pessoas não entendem. Trocando em miúdos, como diz a história, pensou-se nesse atendimento educacional especializado. Então, assim, como é que a gente vai atender essas pessoas com deficiência e transtorno, né, global de desenvolvimento? Aí se pensou como seria esse atendimento primeiramente. Aí depois vamos pensar em que espaço a gente vai atender, porque a gente não pode atender numa sala de aula comum e nem pode atender simplesmente numa sala que tenha uma mesa e 2 cadeiras e um quadro, por exemplo. E aí começou a se desenhar esse modelo da sala de recurso, né? Isso já em 2009, até bem recente. E aí a legislação pensa como 2 tipos de sala de recurso multifuncionais, que o tipo 1 tem uma estrutura básica que é capaz de atender a qualquer deficiência, e a sala do tipo 2 é mais voltada para os alunos cegos. E também a sala do tipo 2 traz 2 recursos diferenciados, que é a impressora Braille, o globo terrestre com continentes e países em Braille, e a calculadora sonora, né, que são equipamentos que são bem caros e, assim, pouquíssimas salas de recursos têm esses equipamentos. Inclusive a ressalva, Deus, perdão que eu vou falar, mas eu odeio calculadora sonora. Quando o aluno se apega àquilo ali, meu amor, você não tem noção. Você sonha e acorda com ela no seu juízo, mas faz parte da inclusão. E uma dúvida, Carlos, todas as escolas, pelo menos estaduais, ela tem a obrigação de ter a sala 1 e 2, ou elas podem vir mescladas, ou só mais do tipo 1, do tipo 2? Como é que a gente monta essa sala? No geral, a gente encontra mais a sala do tipo 1, que é a sala de ordem básica, que aí contemplam uma ordem de 9 equipamentos que eles especificam numa listagem para que tenha de forma básica nessa sala. Porém, nada impede que, no decorrer dos atendimentos, que o profissional vá conhecendo esses alunos, ele vá aderindo a novos materiais para enriquecer e aprimorar cada vez mais os atendimentos, né? E aprimorar as habilidades dos estudantes. E uma segunda pergunta também ainda sobre esse tema das salas. As escolas particulares hoje já contam, você sabe dizer, se elas já contam com sala de recurso ou agora que está sendo implementada por conta da lei? Como é que... Algumas já têm sala de recursos. Agora sim, tem muitas escolas que, assim, como tem mais de um tipo de deficiência do que outro, né? Elas acabam meio que segmentando a sala de recursos, né? E aí não segue muito bem como manda o MEC, né? Faz lá uma salinha e coloca materiais básicos e diz que aquilo ali é a sala de recursos, né? Para atender os meninos. Então é importante que o pai, a mãe ou o responsável façam uma visita a essa sala para entender como é a dinâmica, né? Isso é muito importante, porque é a partir disso que você garante, né, o acesso pleno à educação com igualdade de direitos, né? É muito importante isso. Eu tenho a prática de, quando estou nas escolas, né, na sala de recursos, eu faço uma reunião no início do ano, né, para conhecer os pais, os estudantes, tudo direitinho, e faço a apresentação, né, de uma formação, uma apresentação de slide, mostrando o que é a sala de recursos, né? Qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho, o que é que precisa ter, o que é que não precisa, para eles não acharem, como a maioria das pessoas acham no senso comum, que é um reforço, né? Então não pode fazer essa comparação, porque não cabe essa comparação, né? O trabalho é totalmente diferente. Aproveitando esse teu gancho, então, o que é que faz lá dentro da sala de recursos que não é um reforço? Olha, na sala de recursos, a gente inicia fazendo eu estou falando baseado na minha prática, né? Os protocolos de atendimento. E aí a gente faz, por exemplo, chegou quando eu estava nessa última escola, iniciou o ano letivo, aí eu já tenho
levantado os alunos inclusos que eu já tinha do ano anterior, né? Quem continua, quem concluiu e vai sair da escola para mudar para outra, ou concluir o ensino médio, né? Faço esse levantamento, já tenho isso no final do ano. Quando inicia as matrículas, que é no mês de janeiro, quando vai chegando as matrículas, que os pais sinalizam que o estudante tem alguma dificuldade ou deficiência, ou tem laudo, ou está em observação, as meninas da secretaria já marcavam essa inscrição para mim, a matrícula, né? Elas já iam marcando, sinalizando, porque aí, quando finalizava, eu ia lá e fazia todo o recolhimento das matrículas dos meninos e começava a fazer a triagem, para chamar os pais para começar a conversar e saber se tem laudo, se não tem, se faz acompanhamento, se não faz, qual a dificuldade, como era nas outras escolas que passou, se as escolas mandaram algum relatório pedagógico informando como é que esse aluno funciona em sala de aula, como é que ele interage. Deixa eu só te questionar mais uma coisa, só para deixar claro, é obrigação do responsável ir nesse primeiro encontro, é isso mesmo? Para poder te responder essas coisas, porque tem gente que vai assim, não, eu vou depois, manda logo o menino. Assim, é muito importante. Muitos pais, né, por N problemas, a gente não pode estar aqui julgando nem criando respostas, né? Acabam, às vezes, faz a matrícula, às vezes esquece de sinalizar, ou às vezes ainda está no processo de luto, de aceitação, aí tenta mascarar porque já sofreu muitos preconceitos em outras instituições, e aí acaba não sinalizando pra gente. Mas aí quando a gente começa a interagir com os meninos, a passear pela escola, conversa com um, conversa com o outro, começa a colher as informações, né? Então, assim, quando eu acabava percebendo alguma coisa, né? Ou então alguém da secretaria me sinalizava, os professores, aí eu fazia o quê? Eu ligava, chamava o menino em algum momento para conversar informalmente, para fazer algumas observações gerais, e depois ligava e convidava os pais para aparecer na escola para a gente conversar um pouquinho. E a partir disso, do acolhimento e tudo, aí eles conseguiam falar e sentir segurança na escola, né? Que tem um espaço, que tem um profissional preparado, que está realmente buscando, né, desenvolver esse estudante dentro de todas as suas possibilidades. Nossa, muito interessante, porque às vezes a gente se sente obrigado, né? A forma que é imposta parece que ser obrigatório aquilo. E aí eu tô falando agora, dá pra perceber que não é obrigatório. É algo que a pessoa se sinta acolhida, porque como você falou, o luto das famílias é muito complicado, é muito complexo. E a questão social de vulnerabilidade também acarreta um problema ainda maior para algumas famílias. Agora que tu passa essa questão de conversar com os pais, entender o menino, receber um parecer pedagógico da outra escola quando se tem, né? Porque quando não tem, você já disse que vai colhendo informações ao longo dos dias, dos meses aí, da criança ou do jovem. Isso. Como é o atendimento para esse jovem ou para essa criança? Porque acho que as pessoas não sabem, né? Isso, aí assim, eu conversava com os meninos, explicava que a existência da sala de recursos e do profissional, né, capacitado dentro da instituição é obrigatório por lei, né? O MEC garante isso. Porém, a adesão e a frequência dele no serviço não é obrigatória, assim ele não queira, né? Porém, a gente deixa bem claro, eu deixo bem claro que se no primeiro momento ele achar que não precisa ou não quer, por seja lá qual o motivo, né, o serviço, mas a gente vai ficar de longe monitorando e esperando o tempo dele. Então, assim, eu deixo bem claro, olha, hoje você pode não querer, mas amanhã, se você tiver alguma dificuldade e quiser vir me procurar, pode vir, viu? Não é porque você no primeiro momento não aceitou que você vai ser excluído, não. No momento que você achar que está tendo necessidade, venha. E se não tiver, maravilhoso, a gente fica muito feliz com isso, mas vai estar sempre com as portas abertas para lhe receber e lhe ajudar no que for possível, né? E aí, voltando, eu tenho os protocolos de atendimento, aí depois de fazer esse acolhimento do estudante, da família, eu faço uma entrevista, né, para conhecer esse indivíduo, tanto conversando com ele, quanto conversando com os pais, né, porque geralmente a visão muda muito, né, do que os pais contam, do que é aquele estudante, e do que ele fala sobre ele, do que ele demonstra ser dentro da instituição, né? Então a gente precisa ter um olhar muito apurado em relação a isso, para não levar tudo como verdade absoluta e depois acabar
cometendo certos erros ou afirmando coisas que não existem, nem para um lado nem para o outro. A gente precisa balançar bem isso. O meio termo ali, né? Tem que encontrar aquele ponto coerente, para que não Isso. nem prejudique um lado, nem prejudique o outro. E aí depois que a gente faz isso, aí eu faço uma anamnese, que no geral a gente encontra muita anamnese mais direcionada para criança. Aí quando chega na questão de adolescente e adulto, já complica um pouquinho. E aí com minha experiência já, né, aí eu venho adaptando isso, né, as perguntas de acordo para ir contemplando cada realidade. E deixando bem claro que a pessoa fica à vontade para responder ou não. Existe muita resistência, Carlos, no momento que você está fazendo lá os questionamentos, do protocolo, por parte dos pais ou da criança? Eu, particularmente, já faz 15 anos que eu trabalho na área de inclusão, né, desde que eu comecei a estudar para educação. E assim, particularmente, eu nunca tive nenhuma resistência, não. Mas aí isso é muito particular de cada um, né? Vai do jeito que cada um trabalha. Mas assim, tem pais, por exemplo, que eu já peguei pessoas assim, né? Que mesmo com laudo, eles ainda trazem uma visão de incapacidade muito grande sobre aquele jovem ou aquele adolescente. E aí o trabalho era desconstruir isso, né? Mostrar que se aquela pessoa chegou até ali, ela pode ir muito mais além. E aí não interessa o tempo dela, né? Interessa que ela vai caminhar de alguma forma. E aí os pais muitas vezes ficam muito ansiosos porque, principalmente quando é criança, porque eles ficam comparando a questão das idades, né? Então assim, o teu lê com 5 anos, o meu não lê com 5 anos, né? O teu faz isso com 7, o meu não faz, né? Então, para você conscientizar o pai de que, dentro do esperado, aquilo é normal e que todo avanço é um avanço enorme em relação às dificuldades que aquela criança apresenta, né? E que, como ser individual, único, cada um vai se desenvolver dentro das suas possibilidades do seu tempo. É verdade. Então esse é o maior, vamos botar entre aspas, problema, né? Isso. Da ansiedade paterna ou materna, do responsável por aquele jovem, por aquela criança. Desconstruir essa ideia negativa, que não é uma pessoa com deficiência, né? E aí muitas vezes a pessoa coloca assim, pessoa com deficiência, aí traz no termo deficiência o peso da incapacidade, mas não é isso. Aí entra a questão do capacitismo, né? Que as pessoas Isso. tendem a jogar esse peso em cima dos outros. Porque ela cria uma expectativa onde ela quer que aquela expectativa seja assistida e não necessariamente vai ser, porque como você acabou de colocar, cada um tem seu tempo, né? Isso. E a questão maior é você deixar o outro se desenvolver dentro daquilo que ele gosta, daquilo que ele quer, das habilidades dele, sem forçar, para que ele mostre quem ele é, né? A personalidade dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Comece a se colocar como indivíduo crítico e reflexivo na sociedade. E aí depois disso, né, a gente começa a colher essas informações para construir o plano de desenvolvimento individual, né, o PDI, e tem outras siglas também, né, mas aqui geralmente a gente usa essa, PDI, para começar a construir esse plano. Aí depois eu faço uma conversa com os professores, né, informando os alunos que a gente recebeu na escola, os que a gente já tem, as dificuldades, os avanços dos meninos, como cada um funciona, né? Com questão de barulho, de trabalhos em grupos, né? Que tem muitos que preferem mais fazer trabalho individual. Então, assim, eu busco muito observar essas particularidades para contemplar isso e deixar o aluno mais confortável possível, né? Porque quanto mais confortável ele estiver na escola, mais ele vai solicitar a nossa ajuda e confiar no nosso trabalho. E aí converso com os professores, questiono eles sobre questões de dúvida, né? Sobre os tipos de deficiência, de transtorno, se eles já trabalharam com algum tipo, se tem alguma dúvida, né? Se tem alguma sugestão que quer que eu desenvolva melhor a ideia, né? Se tem algum parente, porque muitas vezes tem filhos, tem sobrinhos, e aí você acaba se envolvendo, né, no processo e vai junto estudando, aprendendo para aprender a respeitar e lidar melhor com aquela pessoa. Aí eu faço depois essa ficha dos indicadores, né, quando eles já estão na sala de aula, dos indicadores emocionais,
Aí começa também a questão de fazer os relatórios pedagógicos, quando começam as aulas, né, para saber o desenvolvimento deles. E tinha um protocolo muito bom, que é uma avaliação com os descritores básicos a serem desenvolvidos em cada disciplina pelos alunos, né? Tanto inclusos como não inclusos. Então a gente pegava esses descritores básicos de português, matemática, ciências, artes e montava um questionário onde o professor colocava lá se naquele bimestre ele conseguiu construir aquela competência, ou se ele está em construção, ou se o professor não conseguiu observar, né, se ele estava conseguindo desenvolver aquilo, se tinha construído, né? Para a partir daquilo a gente formar uma parceria com os professores e juntos buscando estratégias para facilitar, né, o trabalho do professor em sala de aula e aprimorar cada dia mais as habilidades dos alunos. Então a sala de recurso, além de atender os pais, o responsável, atender os alunos, ela ainda dá essa contribuição aos professores, né? Isso faz Sim. esse link para facilitar a aprendizagem do aluno, e seria a forma de passar o conteúdo para o professor dizer, você vai dar... esse aluno só responde até esse nível, por esse momento, mas se você observar que ele foi além, pode ir aumentando o nível. É mais ou menos isso, Carlos? Isso, para não frustrar também eles, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado de verificar o nível para não dar coisa muito além nem muito aquém, né? Ficar ali sempre num nível regular, mas um nível que sempre traga algum desafio para aquele estudante se estimular. Então a sala de recurso também entra como uma questão de um apoio pedagógico voltado para os nossos alunos inclusos, é isso? Sim, e também na questão assim de que tipo de trabalho o professor pode direcionar para aquele aluno, né? De como pode ser a prova daquele aluno, se ele aprende mais falando, se ele é mais auditivo, se ele é mais visual, se ele gosta mais de trabalhar em grupo ou individual, né? De também interagir com os meninos, né? Outra coisa que eu faço também, de entrar na sala, conversar com os meninos, perguntar se eles têm dúvidas, se conhecem, se tem algum parente ou algum vizinho com deficiência, né? E aí conversar com eles de forma aberta, trazer as dúvidas, colocar que eles estão recebendo um colega com tais dificuldades, que eles podem ajudar, se assim eles quiserem, e como o nome já diz, é ajuda, é voluntário, porém que não faça bullying se não quiser ajudar, que não fique excluindo aquele colega, porque se você não quer ajudar, vai aparecer outro que queira, né? Mas que você não seja uma pedra de tropeço no caminho daquela pessoa. Perfeito, Carlos. Eu acho que eu já fiz todas as perguntas, Carlos. Eu esqueci alguma coisa que você queria falar e eu não perguntei? Porque a gente já falou da legislação, da sala, do como é atendimento, que existem 2 tipos de sala. Onde é que essa sala existe? Os protocolos. Falamos de todos os protocolos, Carlos? Falamos. Agora sim, eu queria ressaltar a questão da descrição, da especificação, né? Do que tem na sala de recurso. Na Por favor, importante. E na 2, para que os pais fiquem atentos quando tiver necessidade de visitar e observar se aquela sala atende às necessidades básicas dos alunos, né? Então explica pra gente, por favor. Pronto, no tipo 1, eles precisam ter no mínimo 2 microcomputadores com gravador de CD, leitor de DVD, 2 estabilizadores, lupa eletrônica, scanner, impressora laser, teclado com colmeia, né? Que é para quem tem dificuldade motora, né? Porque aí o teclado com colmeia ele vem marcando, né, os espaços das letras, e aí o aluno coloca os dedos no espaço e consegue digitar de forma mais facilitada, né? O mouse com a entrada para acionador, que é um mouse maior, né, para quem tem dificuldade motora. Tem um acionador de pressão também, né? Bandinha rítmica, né? Dominó, material dourado, esquema corporal, memória de numerais, tapete quebra-cabeça, software para comunicação alternativa, sacolão criativo, quebra-cabeças sobrepostos, sequência lógica, dominó de animais em língua de sinais, memória de antônimos em língua de sinais, lupa manual, lupa contrafio, dobrável, lupa de régua, dominó com textura, plano inclinado, estante para leitura, mesa redonda,
cadeiras para computador, cadeiras para mesa redonda, armário, mesa para computador, mesa para impressora e um quadro metálico, né? São objetos básicos, né, para compor uma sala de recursos. Lógico que, dependendo da demanda da escola, né, dos tipos de deficiência que ela atende, você vai aprimorando isso, né, com outros jogos, vai criando muita coisa também, né? E hoje a questão da tecnologia tem muitos aparatos, muitos softwares, muitos jogos que você pode ir agregando ao seu trabalho no dia a dia. E na sala 2, Carlos, o que é que muda? O que é que tem? Tem isso tudo e mais ou só tem essas outras coisas que você vai falar? Na 2 tem tudo isso, aí o que é que ela tem a mais? Tem uma impressora Braille, tem a máquina Braille, tem a reglete de mesa, a punção, tem o soroban, o guia de assinatura para quem é deficiente visual, porque deficiente visual tem que assinar e ele tem plena capacidade de aprender a assinar. Não é para ele colocar o dedinho lá na tinta e colocar o dedo, ele tem que assinar. Até porque ele é alfabetizado, né, Carlos? Para tirar essa dúvida do pessoal, ele é alfabetizado, né? Isso. Na linguagem Braille, então ele tem uma alfabetização diferente da nossa, que as pessoas às vezes ignoram. Isso, eles precisam, né, desenvolver essa assinatura. E o guia de assinatura auxilia nesse processo. Tem que ter o globo terrestre adaptado, como a gente já falou, em Braille, né, para ele conhecer os países, os estados, tudo direitinho. O kit de desenho geométrico também adaptado. A calculadora sonora, que você adora, né, Carol? E o software para a produção de desenhos gráficos e táteis. Meu sonho é ter uma calculadora em casa, viu? Usa para auxiliar eles, né? E outras coisas mais que a gente acaba desenvolvendo, né? Como, por exemplo, uma coisa básica que a gente consegue fazer com o material próprio é legendar todas as informações que tem na escola, para ele poder se guiar em Braille. Você consegue fazer isso com o kit básico, com a reglete de mesa e o punção. Você consegue fazer isso, consegue legendar tudo, né? Saída, entrada, cozinha, sala 1, sala 2, secretaria, direção. Fica bem interessante. E aí já começa a estimular eles. Banheiro feminino, banheiro masculino. Estimular a independência dele também, né? Isso, né? Porque como a gente falou muito no outro podcast, né? Sobre principalmente essa questão da independência, né? Do apoio pedagógico. E de você, com ou sem apoio, sempre estimular a independência dessa pessoa. Porque ela é deficiente, né, em uma área, né? Ela tem essa deficiência. Mas ela não é incapaz, né? Agora, ela pode ficar incapaz se assim ela for induzida. Aí ela pode realmente ficar incapaz. Mas se você estimula de forma correta, ela vai desenvolver plenamente todas as capacidades e muitas mais. E só um parêntese, Carlos, lembrando que a sala de recurso é um recurso pedagógico, né? Não assistencialismo à saúde, né? Daquela criança, daquele jovem, porque às vezes pode ser confundido. Precisa ter todos os acompanhamentos. Só pra te agradecer, porque parece mentira, mas a gente já falou 35 minutos aqui brincando. Estava vendo agora aqui. E aí eu queria te agradecer por esse momento extremamente esclarecedor, e muitos pais vão consumir esse podcast, muitos jovens que têm irmãos, primos, filhos, né, que precisam entender como é que funciona uma sala de recurso, que eu acho que é importantíssimo. Muitas pessoas desconheciam totalmente esse recurso, e é importante que as pessoas tomem conhecimento, porque está na legislação e é direito de todos. Sim. E dever do Estado, né? Então, queria te agradecer do fundo do coração o quanto foi importante essa pauta, principalmente no dia de hoje, quando esse cast está sendo liberado, a tua importância para esses jovens, para essas crianças, e como também para esses pais, né, que vão estar ouvindo e tirando suas dúvidas. Então, Carlos, muitíssimo obrigada. Pode finalizar aí sua apresentação do dia de hoje, seu cast, mais uma vez, que já está bem ambientado, né? Quando vier de novo já pode pedir música. Não é verdade. Olha, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, né? Espero que essa fala possa ajudar muitas pessoas, esclarecer as questões para muitas pessoas, e que cada um, dentro das suas necessidades, busque seus direitos, né? Porque é preciso a gente lutar, a gente não pode calar, tem que correr atrás, tem que reivindicar, né? Mas, antes de tudo, a gente precisa conhecer, né? Para poder não se equivocar em tal ou em tal cobrança, né? Tem que cobrar aquilo, mas com conhecimento de causa. Eu tenho o direito disso por conta disso e disso, né? Então precisa
ter esse esclarecimento, essa clareza, para a gente poder se entender, né? E desenvolver nossos alunos, parentes e familiares. Muito obrigada, gente. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o final desse podcast. Lembrando, divulga, comenta, compartilha, passa para tua mãe, para teu tio, para teu avô, veja que assunto importante. A gente tá no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast. Estamos também nas nossas redes sociais, como o Instagram, o blog. Quer falar com a gente? Vai lá pro nosso grupo do Telegram. E não tem desculpa, você tem vários locais para nos encontrar. Vem com a gente e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau!